Imagine só chegar a um lugar onde cada olhar, cada sorriso e cada elogio fazem você se sentir como alguém especial, como se estivessem te esperando o tempo todo. Ao redor do mundo, existem 15 países, onde os homens negros não passam despercebidos, pelo contrário, eles são admirados por sua presença, autoconfiança e obrança cultural única. De praias ensolaradas no Brasil ao encanto misterioso de Gana, vamos descobrir destinos onde você não é apenas um visitante, mas uma verdadeira inspiração para quem cruza seu caminho. Brasil. Começamos pelo Brasil, um país que literalmente pulsa no ritmo da paixão. Famoso por suas praias paradisíacas, pelo carnaval vibrante e pelas danças sensuais como o samba. O Brasil é um caldeirão de culturas, etnias e estilos de vida. Mas, curiosamente, também é um dos lugares onde os homens negros se sentem mais acolhidos, especialmente quando o assunto é atenção feminina. A mentalidade aberta do povo brasileiro e seu jeito leve de viver criam um ambiente onde a diversidade não só é comum, mas celebrada. E aqui vai um dado impressionante. O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial e o 7º mais populoso do mundo. Com mais de 213 milhões de habitantes, mais da metade da população se identifica como negra ou parda. De acordo com o censo de 2022, 10,2% se consideram negros e 45,3% se identificam como pardos, somando incríveis 55,5%. As mulheres brasileiras são conhecidas por admirar homens autênticos, confiantes e carismáticos, qualidades frequentemente associadas aos homens negros. E essa atração não se limita à aparência. A cultura brasileira valoriza a beleza em todas as suas formas, e isso se reflete no modo como elas interagem, com uma energia direta, calorosa e muitas vezes ousada. É comum ver mulheres tomando a iniciativa, elogiando, puxando assunto ou simplesmente demonstrando interesse sem rodeios. Além disso, a influência africana está profundamente enraizada na música, na dança e até na estética popular. Durante o carnaval, por exemplo, quando milhões de pessoas tomam as ruas para celebrar a conexão entre corpos, ritmos e olhares, é algo realmente de tirar o fôlego. Muitos homens negros relatam que no Brasil se sentem vistos de verdade, reconhecidos por seu estilo, sua essência e sua singularidade. Se você busca um destino onde a energia é vibrante e os olhares são sinceros, pode ter certeza. O Brasil é uma escolha que vai muito além do turismo. Escócia. Você sabia que a Escócia, terra dos famosos quilts, gaitas de foles e castelos de tirar o fôlego, é uma das 4 nações que compõem o Reino Unido, localizada ao norte da ilha da Grã-Bretanha. Logo acima da Inglaterra, esta região guarda paisagens impressionantes, das vastas Highlands, cobertas de verde, até o misterioso lago Loch Ness. Mas há algo ainda mais curioso que atrai a atenção de quem decide explorar este lugar. A essência da cultura escocesa está na hospitalidade. Os escoceses são naturalmente abertos, curiosos e acolhedores, o que faz qualquer visitante se sentir rapidamente à vontade. No entanto, há uma particularidade que surpreende muitos homens negros que visitam o país: a forma como são admirados pelas mulheres escocesas. Sim, é isso mesmo. A Escócia não é tão diversa quanto outros países europeus. Segundo o censo de 2022, apenas cerca de 7,1% da população pertence a minorias étnicas ou negras. Isso faz com que homens negros muitas vezes se destaquem de forma positiva, despertando interesse genuíno. Muitas mulheres escocesas demonstram fascínio por culturas diferentes e se encantam com histórias de vida fora do comum. Para elas, o que vem de fora não é apenas uma novidade, mas também uma fonte de inspiração. E existe um detalhe curioso que chama ainda mais atenção: o tom de voz. Mulheres na Escócia costumam admirar vozes masculinas mais graves e marcantes. Um estudo conduzido pela Universidade de Aberdeen revelou que elas associam vozes profundas a traços desejáveis, como a sensibilidade emocional e a confiança. É interessante pensar nisso como uma troca enquanto você se encanta com o sotaque suave e cativante delas. Elas se deixam levar pelo som intenso e envolvente da sua voz.
Curiosamente, esse intercâmbio cultural espontâneo gera conexões únicas e inesperadas. Imagine só explorar as paisagens da Escócia, enquanto vive experiências de troca tão autênticas. Será que isso desperta em você a vontade de conhecer mais sobre esse país encantador? Colômbia. A Colômbia é um país sul-americano encantador conhecido por sua cultura vibrante, clima tropical agradável e uma paixão contagiante pela música e pela dança. Aqui, o convívio social é quase um desporto nacional. Todos conversam, se conectam e, claro, dançam. A salsa e o reggaeton embalam o cotidiano de cidades como Medellín e Cali. E sabe o que é impressionante? As mulheres colombianas são conhecidas não só pela sua beleza, mas também pela simpatia e receptividade. Isso faz do país um destino particularmente marcante para muitos homens negros que se sentem de forma muito genuína valorizados e acolhidos. Você sabia que a Colômbia abriga uma das maiores comunidades afrodescendentes da América Latina? Segundo o DANI, o órgão de estatísticas do país, cerca de 9,34% da população se identifica como negra afrocolombiana, raizal ou palenquera, o que representa aproximadamente 4.700.000 pessoas. Essa diversidade dá origem a uma mistura cultural impressionante, onde tradições afrocolombianas permeiam a música, a dança e até o cotidiano. Muitas mulheres colombianas crescem nesse ambiente e por isso desenvolvem uma afinidade natural com aspectos culturais africanos e afrodiaspóricos. Curiosamente, homens negros que vêm de fora são frequentemente vistos como exóticos no melhor sentido da palavra. O estilo, a presença e a confiança que carregam despertam admiração e curiosidade. Não é raro que isso gere conversas interessantes ou até encontros românticos cheios de química. A forma como se expressam o senso de humor e o carisma costumam ser qualidades muito valorizadas aqui, e como a vida social na Colômbia é cheia de oportunidades, desde uma troca de olhares em Cartagena até uma noite dançante em Medellín, esses laços se formam com uma naturalidade surpreendente. É de tirar o fôlego ver como nesse país de calor humano e música constante, conexões verdadeiras nascem em cada esquina. Polônia. Pode parecer surpreendente, mas este país da Europa de Leste guarda muitas curiosidades quando o assunto é a forma como os homens negros são vistos e valorizados. A Polônia é um lugar carregado de história com uma arquitetura impressionante e algumas das pessoas mais acolhedoras que você pode encontrar. E o mais curioso, apesar de não ser um país multicultural como os Estados Unidos ou o Reino Unido, a juventude polaca tem demonstrado uma abertura cada vez maior à diversidade, impulsionada por fatores como a internet, o turismo e a educação internacional. Hoje em dia, é cada vez mais comum que homens negros sejam o centro das atenções nas ruas polacas. Como a população é relativamente homogênea, a presença de alguém que se destaca acaba por despertar fascínio e muita curiosidade. E sim, as mulheres polacas demonstram um interesse genuíno por aquilo que consideram ser a autoconfiança, o estilo marcante e a autenticidade dos homens negros. Para muitas delas, há algo de magnético nessa mistura de ousadia, carisma e influência cultural. E quando falamos de cultura, a música tem um papel fundamental. A Polônia tem uma relação intensa com o rap e o hip hop, estilos que fazem parte do gosto musical de grande parte da população jovem. Segundo dados do Spotify de 2021, esses gêneros representavam 23% de toda a música ouvida no país. E em 2023, os artistas mais ouvidos no país foram todos do universo do rap. Taco, Hemingway, White, 2015, e Kukon ocuparam os 3 primeiros lugares. Curiosamente, a maioria do top 10 era composta por artistas do mesmo estilo. Essa admiração musical muitas vezes vai além dos fones de ouvido e reflete-se também nas interações reais com homens negros. É de tirar o fôlego perceber como uma combinação de cultura global, identidade forte e presença marcante pode abrir portas em lugares inesperados como a Polônia. Cuba. Cuba é uma verdadeira joia do Caribe.
Ruas coloridas, música vibrante e uma cultura que mais parece uma festa dançante sem fim. Assim que você chega, sente algo especial no ar. Uma energia contagiante. Os cubanos vivem com intensidade. E isso aparece em tudo, no jeito de dançar salsa ou na forma calorosa como tratam os outros. A história de Cuba é marcada por uma impressionante mistura de culturas. Influências africanas, espanholas e indígenas se fundiram ao longo dos séculos, dando origem a um país com uma identidade rica e única. E isso se reflete também na forma como se vêem a beleza e os relacionamentos. Em Cuba é comum ver homens negros sendo valorizados e admirados. Com uma forte herança africana compartilhada, cerca de 20% da ancestralidade genética dos cubanos é africana. Existe um senso de pertencimento quase como uma irmandade silenciosa que conecta as pessoas. E essa conexão é especialmente visível na música e na dança. Ritmos como a rumba e o son, típicos da cultura afro-cubana, têm raízes profundas nas tradições africanas. Dançar, aliás, é quase como uma segunda língua em Cuba. É um código social que abre portas, aproxima pessoas e revela emoções. Saber dançar bem, ou pelo menos se arriscar com entusiasmo, pode render muitos pontos. As mulheres cubanas são autênticas, divertidas e expressivas. Quando elas se interessam por alguém, não têm medo de demonstrar. É mesmo de tirar o fôlego. México. O México é famoso por suas praias de tirar o fôlego, cultura vibrante e um povo acolhedor. Mas você sabia que um dos presidentes mais respeitados da história mexicana, Vicente Guerrero, era afrodescendente? Ele aboliu a escravidão em 1829, mais de 30 anos antes dos Estados Unidos. Impressionante, não é? A diversidade cultural do México é enorme. Desde os povos indígenas até as influências europeias e africanas, especialmente nas regiões de Guerrero e Oaxaca, cada camada dessa mistura contribui para um país cheio de contrastes e riquezas. Na Costa Chica, comunidades afro-mexicanas preservam tradições fascinantes. Um exemplo emblemático é a Dança de los Diablos, uma dança tradicional com forte influência africana. Durante as celebrações do Dia dos Mortos, os diablos desfilam com máscaras elaboradas, barbas feitas de crina de cavalo e roupas rasgadas. À frente da procissão está o Diablo Maior, seguido por figuras como a Minga ou a Bruja. Esta última geralmente interpretada por um homem vestido de mulher. A música acompanha tudo com instrumentos únicos, como o chac-chac feito com mandíbula de burro, ou cavalo, tambores de fricção e harmônicas, criando um ritmo cativante conhecido como La Chilena. Os mexicanos adoram socializar. Seja em bares movimentados ou festas de rua, há sempre espaço para uma boa conversa e muita dança. Homens negros frequentemente despertam curiosidade e admiração nesse cenário. Sua presença marcante e seu jeito autêntico costumam atrair atenção. As mulheres mexicanas, conhecidas pela simpatia e forte ligação com a família, valorizam vínculos profundos. E quando encontram alguém confiante e carismático com uma energia especial, como muitos homens negros, a conexão acontece com naturalidade. Imagine só viver algo assim. Tailândia. Quando se fala em Tailândia, talvez as primeiras imagens que venham à mente sejam praias paradisíacas, mercados vibrantes e templos dourados brilhando sob o sol tropical. Mas, curiosamente, há um outro lado do país que pouca gente menciona para muitos homens negros. A Tailândia é um lugar onde eles se sentem como verdadeiras estrelas do rock. A cultura tailandesa é calorosa, acolhedora e profundamente respeitosa. Conhecida como a Terra dos Sorrisos, a Tailândia honra essa fama com moradores que recebem os visitantes de braços abertos e uma hospitalidade contagiante. E isso é ainda mais evidente no caso dos homens negros, que costumam despertar curiosidade e admiração, especialmente entre as mulheres locais. Muitas tailandesas se sentem fascinadas pela diversidade e têm uma mente aberta quando se trata de conhecer novas culturas. A confiança, o estilo e a presença marcante dos homens negros acabam chamando bastante atenção. Você sabia que o cantor Usher escolheu a Tailândia como destino da sua lua de mel em 2024? Pois a influência da música, do cinema e dos esportes dos Estados Unidos é enorme por aqui.
Ícones como Michael Jordan e o próprio Usher são admirados por gerações inteiras. Isso alimenta uma verdadeira admiração pela cultura negra, o que torna muitos tailandeses, especialmente mulheres, bastante receptivos a conhecer e se conectar com homens negros. É de tirar o fôlego o quanto a Tailândia pode ser mais aberta que muitos outros lugares. Relacionamentos entre pessoas de diferentes culturas ou etnias não só são aceitos como muitas vezes celebrados. Um estudo da Universidade de Khon Kaen revelou que cerca de 15% dos casamentos na região de Isan, no nordeste do país, são entre mulheres tailandesas e estrangeiros. Muitas dessas mulheres são curiosas, confiantes e abertas a experiências fora do seu círculo cultural. Homens negros que vivem ou visitam o país costumam descrever a sensação de serem realmente valorizados, seja por elogios sinceros ou por conversas iniciadas com um sorriso genuíno. A experiência na Tailândia pode ser um impulso poderoso para a autoestima. E você? O que mais desperta sua curiosidade sobre a Tailândia? Gana, no coração vibrante da África Ocidental, é um país que pulsa com cultura, hospitalidade e um senso profundo de comunidade. Em 2019, o governo lançou a campanha Ano do Retorno, marcando 400 anos desde que os primeiros africanos escravizados chegaram às Américas. Essa iniciativa trouxe um impacto gigantesco no turismo, atraindo mais de 1.100.000 visitantes, muitos deles da diáspora africana em busca de reconexão com suas raízes. Entre os eventos que marcaram esse período, destaca-se o Afrochella, um festival que celebra o orgulho africano por meio da música, da arte e da moda. Desde sua primeira edição em 2017, com cerca de 5.000 participantes, o evento explodiu em popularidade, ultrapassando 40.000 pessoas em 2022. Imagine só um mar de sorrisos, cores vibrantes e tambores que ecoam a alma de um continente. Mas Gana é mais do que festas. O país carrega uma energia magnética difícil de explicar. Aqui você não é apenas um turista, você é recebido como parte da família. O calor humano é real, e a valorização da diversidade é um traço marcante do povo ganês. É impressionante como as mulheres ganesas, em especial, demonstram admiração por homens negros da diáspora. A voz, o estilo, a postura, tudo isso desperta curiosidade e respeito. Para muitas delas, esses homens representam um elo direto com a excelência negra no mundo. Elas querem ouvir suas histórias, entender suas vivências e, acima de tudo, compartilhar momentos de troca verdadeira. Gana não apenas convida você a visitar ela, convida você a pertencer. África do Sul. A África do Sul, chamada carinhosamente de Nação Arco-Íris, é impressionante, não apenas pelas paisagens de tirar o fôlego, mas também pela forma como celebra a diversidade em todas as suas formas. Com uma rica tapeçaria de culturas, línguas e tradições, o país é um verdadeiro mosaico humano. Sabia que mais de 35 línguas são faladas aqui, e 12 delas têm status oficial? Isso diz muito sobre a essência multicultural de um povo que se orgulha profundamente das suas raízes. Com uma população de cerca de 62 milhões de pessoas, o país é predominantemente negro, cerca de 81,4% se identificam assim. Há também comunidades mestiças brancas, indianas e asiáticas, formando um retrato diverso e autêntico da nação. Foi no fim do século XIX que diamantes e ouro foram descobertos em solo sul-africano, atraindo pessoas do mundo inteiro em busca de fortuna. Essa corrida por riqueza, no entanto, também gerou conflitos, inclusive guerras entre holandeses e britânicos, cada qual querendo controlar os recursos. Em 1910, diferentes regiões se unificaram para formar a União Sul-Africana. Mas, infelizmente, o poder ficou nas mãos da minoria branca, deixando a maioria negra sem voz nas decisões do país. Em 1948, surgiu o sistema de apartheid, um regime brutal de segregação racial. Porém, heróis corajosos como Nelson Mandela se levantaram contra a injustiça, transformando-se em símbolos globais da luta pela liberdade. Após décadas de resistência, o apartheid chegou ao fim. E em 1994, aconteceu a primeira eleição democrática da história sul-africana, aberta a todos. Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da nação
marcando o início de uma nova era de esperança, unidade e orgulho. Hoje, a África do Sul é uma terra que valoriza sua diversidade e celebra sua identidade negra, com força e alegria. As mulheres sul-africanas, por exemplo, admiram profundamente a confiança e a autenticidade e a ambição. Se você tem uma presença marcante e um brilho no olhar, não estranhe se for recebido com curiosidade e até com admiração, especialmente se você for negro. Costa Rica. Imagine só um lugar onde o sol acaricia suavemente a pele. O ar é leve e todos ao redor parecem ter saído de um filme de boas vibrações. Bem-vindo a Costa Rica, um paraíso tropical na América Central, onde, curiosamente, homens negros costumam se sentir como verdadeiras estrelas, recebendo olhares admiráveis por onde passam. Este país é conhecido pela filosofia de vida pura vida, que significa literalmente pizza pura. Mas na prática, é um estilo de viver com alegria, leveza e gratidão pelas pequenas coisas. Os costarriquenhos, ou ticos, como são carinhosamente chamados, são calorosos, curiosos e abertos a novas conexões, especialmente se você transmite uma energia positiva e autêntica. Costa Rica é um mosaico cultural vibrante. Ver pessoas de diferentes origens é algo comum, e essa diversidade é celebrada. A música, a dança e as festas estão no centro da vida local. Se você arrisca uns passos de salsa reggaeton ou sons afro-caribenhos, prepare-se, isso pode abrir muitas portas e corações. Você sabia? Em 2024, o país ficou em 12º lugar no Índice Global de Felicidade. Essa alegria contagiante reflete também no modo como os costarriquenhos tratam quem vem de fora, com genuíno interesse e respeito. Em regiões como Limón, por exemplo, a influência afro-caribenha é marcante e a cultura negra é amplamente reconhecida e valorizada. As mulheres costarriquenhas, conhecidas como ticas, são descontraídas, observadoras e apreciam conexões verdadeiras. Se você for gentil, divertido e sabe aproveitar a vida com autenticidade, não terá dificuldade alguma em se sentir acolhido. E não se surpreenda se receber elogios pela sua pele. Muitas vezes esse tom é visto como algo exótico e irresistivelmente bonito. Filipinas. As Filipinas são um verdadeiro paraíso tropical formado por mais de 7.000 ilhas de tirar o fôlego. Praias deslumbrantes. Uma culinária deliciosa e, sobretudo, um povo que transborda simpatia e hospitalidade. Mas você sabia que este país do Sudeste Asiático é o 3º maior país de língua inglesa do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia? O que torna as Filipinas ainda mais fascinantes é a sua mistura única de influências asiáticas e ocidentais, herança da colonização espanhola e mais tarde da presença norte-americana. Essa fusão cultural criou uma curiosidade natural nos filipinos sobre o mundo, especialmente em relação a pessoas estrangeiras. Homens negros, em particular, costumam ser recebidos com grande entusiasmo. Isso porque os filipinos valorizam a diversidade e admiram características como autoconfiança, talento musical e habilidades esportivas frequentemente associadas à cultura afrodescendente. As mulheres filipinas são conhecidas por sua gentileza e abertura. Elas costumam demonstrar interesse sincero por outras culturas e formas de viver. Para muitos homens negros, isso se traduz em um ambiente onde são genuinamente apreciados, livres de julgamentos ou estereótipos. E falando em paixão nacional, você sabia que o basquete é quase uma religião nas Filipinas? Estima-se que cerca de 40 milhões de filipinos, o que representa aproximadamente 40% da população, acompanham fielmente o esporte. Se você for alto e souber arremessar, espere ser notado rapidamente. Curiosamente, embora a pele mais clara ainda seja considerada um padrão de beleza em certos contextos fruto de legados coloniais e da mídia contemporânea, isso muda radicalmente quando se trata de estrangeiros negros. Neles, a pele escura, a atitude confiante e o estilo próprio são vistos como algo especial, exótico e até mesmo encantador. Portugal. Quando se fala em Portugal, o que vem à mente? Praias ensolaradas do Algarve, delícias como o pastel de nata, fados nostálgicos
ecoando nas vielas de Lisboa e festas que tomam conta das ruas. Mas o que poucos sabem é que Portugal também é um dos países mais acolhedores da Europa para homens negros. É impressionante como a tensão racial aqui é relativamente baixa. Muitos homens negros que se mudaram para Portugal, ou que apenas estiveram de passagem, relatam uma sensação constante de respeito e valorização. Algo raro, especialmente para quem já se acostumou a viver sob olhares de desconfiança em outros lugares do mundo. Essa receptividade tem raízes históricas. Portugal manteve laços longos com o continente africano por meio de antigas colônias como Angola, Moçambique e Cabo Verde. E é justamente essa ligação que nutre uma familiaridade natural com a cultura africana. Em cidades como Lisboa e Porto é fácil encontrar a música, a gastronomia e a moda africanas entrelaçadas no cotidiano português, como se sempre tivessem feito parte dele. As mulheres portuguesas, por sua vez, costumam ser abertas e curiosas em relação a outras culturas. Elas valorizam a autenticidade e demonstram interesse por pessoas que têm personalidade e sabem quem são. Para homens negros, isso significa ser aceito pelo que são de verdade, sem os filtros dos estereótipos. E claro, não dá para esquecer do amor português pela dança. Afrobeat e Kizomba, um estilo que nasceu em Angola, fazem parte das noites lisboetas e são sucesso garantido nas pistas. Se você sabe dançar, já começa com pontos extras. Jamaica, terra do reggae, das praias de tirar o fôlego e de uma energia única que você simplesmente sente no ar. Localizada na região da América do Norte, esta ilha paradisíaca vai muito além de Bob Marley e do famoso Jerk Chicken. Aqui, a negritude é celebrada com orgulho num dos poucos lugares do mundo onde a identidade afrodescendente é vivida como motivo de honra e liberdade. Aproximadamente 76,3% da população se identifica como afrodescendente, enquanto outros 15,1% se consideram de origem mista afro-europeia. Jamaica é uma verdadeira joia do Caribe, famosa por seu estilo de vida descontraído e uma cultura vibrante que pulsa em cada esquina. A música, a gastronomia e até mesmo a moda local exaltam a ancestralidade africana, o que torna esse lugar especialmente acolhedor. Aqui não há espaço para julgamentos baseados em cor de pele, e isso cria um ambiente onde homens negros do mundo inteiro se sentem culturalmente conectados à vontade e plenamente livres para serem quem são. E o dance hall é impressionante. Este gênero, que evoluiu a partir do reggae no final dos anos 70, carrega um ritmo intenso e uma energia contagiante, tornando-se o verdadeiro coração da juventude jamaicana. Enquanto o reggae toca a alma, o dance hall faz o corpo vibrar. A dança é o centro de tudo. Movimentos ousados, expressivos, criativos e muitas vezes até acrobáticos. É a linguagem corporal de uma geração que se move com autenticidade. Curiosamente, essa batida eletrizante já conquistou o planeta, moldando tendências musicais e de dança em diversos cantos do mundo. Imagine só participar de uma noite em Kingston, sentindo cada batida como se fosse o próprio coração da ilha pulsando. Jamaica é liberdade em estado puro. República Dominicana. A República Dominicana é um dos destinos mais vibrantes do Caribe. Uma explosão de cor, ritmo e calor humano. Ao imaginar o país, é natural pensar em praias de areias douradas, músicas que embalam o corpo e uma cultura que sabe como poucas aproveitar os pequenos prazeres da vida. Mas aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. Este é também um dos lugares mais receptivos para homens negros, especialmente quando o assunto é conexão social e afetiva. A história dominicana é marcada por uma rica fusão de heranças africanas, europeias e indígenas taino. Essa mistura criou uma sociedade onde tons de pele mais escuros não apenas são comuns, são vistos com naturalidade e até admiração. Muitos dominicanos se orgulham de suas raízes africanas, o que desperta de forma quase instintiva uma simpatia e afinidade por homens negros de fora do país. E há mais a paixão dos dominicanos por música e dança, especialmente gêneros como bachata e merengue. Cria um ambiente perfeito para encontros, conversas e conexões genuínas.
As noites por lá são um convite ao improviso, ao sorriso fácil e ao contato direto sem barreiras. As mulheres dominicanas são conhecidas por sua simpatia, espontaneidade e hospitalidade. E sim, elas valorizam bastante a aparência. Características como pele escura, físico atlético ou uma postura confiante costumam se destacar positivamente. Muitas delas se sentem atraídas por esses traços, não apenas por serem diferentes, mas por representarem algo genuíno, forte e seguro. Não é raro ver visitantes sendo tratados com atenção especial. O exótico por aqui tem seu charme. Você sabia disso? É fascinante perceber como em lugares como a República Dominicana e a Jamaica, a negritude é não só aceita, mas celebrada com orgulho. São territórios onde a cultura não oprime, mas liberta. E isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Alemanha. A Alemanha pode não ser o primeiro país que vem à sua mente quando se fala em lugares onde homens negros se sentem valorizados. Mas acredite, esta potência europeia pode surpreender você com sua história rica, mentalidade progressista e uma notável abertura à diversidade. Muitos homens negros relatam que se sentem não apenas respeitados, mas até admirados neste país. As mulheres alemãs costumam se interessar por homens altos com porte atlético e cabelos cacheados de comprimento médio. Mas o que realmente pesa é a personalidade. A preferência recai sobre homens confiantes viris, porém com um lado sensível, romântico e atencioso. A etnia, curiosamente, conta menos do que a maneira de ser. Ainda assim, algumas mulheres admitem ter uma atração especial por homens negros, com base em experiências muito positivas. Em uma entrevista com uma alemã que só se relaciona com homens negros, a resposta dela foi direta e cheia de entusiasmo. Acho que eles têm um charme irresistível. Eu me sinto muito bem ao lado deles. Então hoje é só isso. Só saio com homens negros. Depois que você sai com um, nunca mais quer outra coisa. Na Alemanha, o namoro não gira tanto em torno de gestos grandiosos. O que importa mesmo é a conexão verdadeira. Honestidade e autenticidade são valores muito apreciados, e para muitos homens negros isso é algo refrescante. Não é necessário bancar o galã ou criar um personagem. Ser você mesmo costuma ser o melhor caminho. O país abriga uma das maiores comunidades africanas da Europa, especialmente em cidades como Berlim, Hamburgo e Frankfurt. Isso tornou a cultura negra cada vez mais visível e respeitada. Do afrobeat à culinária africana. É impressionante como os alemães, especialmente as mulheres, vêm se aproximando e se encantando por esses elementos culturais. É de tirar o fôlego perceber como um país com raízes tão tradicionais tem acolhido tão bem essa diversidade vibrante. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desta jornada, compartilhe com quem também ama descobrir o mundo por outros olhares. E fique por perto, ainda temos muitas histórias impressionantes para contar. Nos vemos no próximo episódio. Es bot vem poi, es meus Índias.